Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar de uma nova tecnologia que começa a ser implantada no Brasil e quem está iniciando o processo é a SLC Agrícola, uma das maiores empresas do agro brasileiro. Eu vou falar da JBS, que diante de problemas, a JBS conta com uma saída que é a diversificação e isso favorece o seu crescimento. Eu vou conversar com Popeu Escola, CEO da Ciclo Agritech e consultor e especialista no desenvolvimento de startups. E nós vamos falar dos desafios do presente e futuro do empreendedor no Brasil. E eu vou comentar do mercado chinês, que mesmo diante de algumas intempéries econômicas, esse mercado continua comprando muito do Brasil. E você vai ver que o nosso país ainda continua importando muito leite, afetando o mercado interno produtivo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma nova tecnologia que começa a ser implantada aqui no Brasil. E quem está iniciando esse processo é a SLC Agrícola, uma das maiores empresas do agro brasileiro. A SLC, uma das principais produtoras agrícolas do Brasil, firmou um acordo com a Paica. E a Paica é fabricante norte-americana de aeronaves elétricas autônomas de grande porte para proteção de cultivos e transportes de carga. O acordo marca a entrada da empresa estadunidense aqui no Brasil, preparando o terreno para a expansão das operações da Pelican Spray, a aeronave de proteção de cultivos autônoma e 100% elétrica nas principais culturas agrícolas, incluindo soja, milho e algodão. A integração da Pelican Spray na frota será testada com o objetivo de melhorar a eficiência operacional da SLC Agrícola, reduzindo o uso de produtos químicos e diminuindo as emissões de carbono e promovendo assim significativamente os seus objetivos de negócio. A ideia da companhia é de que esses drones melhorem a precisão na pulverização das lavouras, com potencial de reduzir custos operacionais para aplicação aérea, ajudando a SLC Agrícola a atingir as suas metas de sustentabilidade. A implantação desse novo modelo de aeronave elétrica autônoma de grande porte, que é comandada de dentro de um escritório, promete revolucionar o processo produtivo na agricultura e também no transporte de mercadorias. E agora vamos falar da JBS, que diante de problemas, ela conta com uma saída que é a diversificação, e isso favorece o seu crescimento. A diversificação da JBS está entre os principais fatores para o BTG Pactual recomendar compras de ações a preço-alvo de R$ 35,00 para as ações do frigorífico JBS. O banco explica que os ciclos do gado contam basicamente com fases de retenção e liquidação de animais. Se a oferta de animais for alta, a liquidação, os frigoríficos podem adquirir gado a preços menores, aumentando as margens. Por outro lado, se os produtores decidirem reter novilhas para aumentar o rebanho, a oferta de gado diminui, fazendo com que os preços subam perto de 80% dos custos dos frigoríficos e venda a aquisição de gado. Especialistas dizem que os ciclos das proteínas, eles se movem na mesma direção, tornando a diversificação uma ferramenta poderosa. Já escrevemos várias vezes sobre as margens menores da carne bovina lá dos Estados Unidos e as perspectivas sombrias
de margens adiante. E é aí que entra a diversificação da JBS. Com a menor oferta de gado nos Estados Unidos, devido à redução do abate de novilhas pelos produtores e a redução do rebanho total, os preços do boi, do gado, provavelmente aumentarão ainda mais, segundo o BTG. E isso aumenta a atratividade das importações de carne bovina para o país, tornando-a viável mesmo após o pagamento de impostos de importação, o que normalmente beneficia o Brasil e também a Austrália. As exportações acumuladas de carne bovina da Austrália para os Estados Unidos aumentaram em quase 30%. E agora vamos comentar do mercado chinês, que mesmo diante de algumas intempéries econômicas, ele continua comprando e comprando muito do Brasil. As exportações da China no mês de junho cresceram no ritmo mais rápido em 15 meses, sugerindo que os fabricantes estão antecipando pedidos de tarifas esperadas de parceiros comerciais. No entanto, as importações elas diminuíram inesperadamente devido à demanda interna fraca. Os dados mistos da balança comercial mantêm vivos os apelos por mais estímulos governamentais, já que a economia de 18,6 trilhões de dólares luta para se recuperar. Analistas alertam que a sustentabilidade das exportações fortes é incerta devido ao aumento do protecionismo dos parceiros comerciais. As exportações da China cresceram 8,6% em valor agora no mês de junho, em comparação com junho do ano passado, superando a previsão de 8% e o aumento de 7,6% em maio. Entretanto, as importações caíram 2,3%, atingindo o nível mais baixo em 4 meses. Destacando a fragilidade do consumo doméstico, as exportações mais fortes têm sido um dos poucos pontos positivos para uma economia que luta por impulso, apesar dos esforços para estimular a demanda interna após a pandemia. A confiança do consumidor está baixa devido a uma retração prolongada no setor imobiliário e preocupações com empregos e salários. O superávit comercial da China foi de 99 bilhões de dólares em junho, o mais alto desde 1981, superando as previsões de 85 bilhões e os 82 bilhões de dólares em maio. Esses dados ressaltam a necessidade de estímulos adicionais para sustentar a economia chinesa diante dos desafios internos e externos. E agora você vai ver que o Brasil continua importando muito leite, mas muito mesmo, e prejudicando o setor produtivo. Confira. O nosso comentário de hoje é sobre o mercado de lácteos. E os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, e também da Comextat. E esses dados eles foram compilados pela Milk Point, que é uma conceituada empresa de consultoria de mercado do leite. E esses dados eles apontam que, durante o mês de junho, mês passado, as importações de lácteos voltaram a crescer, gerando um recuo no saldo da balança comercial de lácteos. E segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o saldo registrado no mês passado chegou a 173 milhões de litros em equivalente leite, registrando um recuo mensal de 31 milhões de litros em relação a maio deste ano, conforme você pode observar nesse gráfico, que mostra o saldo mensal da balança comercial brasileira de lácteos em equivalente leite. Essas importações de junho do mês passado,
elas voltaram a apresentar alta mensal, retornando ao patamar que estava sendo observado anteriormente. Ao todo, foram importados 177 milhões e 900 mil litros em equivalente leite, registrando um aumento mensal de 21,6%. No entanto, ficando abaixo do obtido no mesmo período do ano passado. É só você observar o gráfico. As importações de leite, ou seja, de equivalente leite, em relação às categorias importadas no último mês, diversos produtos tiveram aí avanço em seus volumes importados. Entre eles se destacam os leites em pó integral e também o desnatado. E esses leites avançaram 31% para o leite em pó integral e 56% para o leite desnatado. Outros produtos de menor relevância dentro das importações recuaram durante o mês de junho, como os iogurtes, os leites modificados e o grupo de outros produtos lácteos. Até o momento, os principais produtos lácteos importados seguem mais competitivos em preço do que os produtos brasileiros, gerando assim expectativas de que as importações se mantenham em níveis elevados no curto prazo, seguindo a tendência observada até o mês passado. Além disso, ao avaliar a disponibilidade de exportação por parte dos nossos fornecedores, é relevante a gente notar que, apesar da queda na produção de leite lá na Argentina e também no Uruguai nos últimos meses, ambos os países estão agora entrando em seu período de safra do leite, implicando em um aumento progressivo em suas respectivas produções de leite, agora para os próximos meses, e estão garantindo uma disponibilidade para exportações aqui para o Brasil. Quanto aos preços, é importante destacar que o Brasil ainda compra em valores acima do mercado praticado no Global Daily Trade, que é o GDT, por esses produtos importados. Portanto, uma estratégia que pode ser adotada por nossos exportadores é de considerar a redução de preços como uma medida para manter a competitividade e continuar a fornecer para o mercado brasileiro. E essa pedra nós cantamos há uns 4, 5 meses. Na nossa visão, o setor leite tem de ser um setor de segurança máxima, devido à sua importância social no contexto produtivo. Haja vista ser a maioria produtiva composta por pequenos e médios produtores, que não deve e não pode ser desconectado do processo produtivo do agro brasileiro, por gerar milhares de empregos diretos e indiretos e fazer parte dessa importante cadeia do agronegócio brasileiro. É preciso que os governantes olhem para o setor, não só o leite, mas para o agro como um todo, mas principalmente para pequenos e médios produtores, com um olhar diferenciado. Senhores governantes, fiquem atentos, porque essa cadeia de pequenos e médios produtores é uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até o próximo encontro. E depois do intervalo nós vamos falar do novo preço da gasolina que já está valendo e eu vou conversar com Popeu Escola. Ele é o CEO da Ciclo Agritech e consultor e especialista em desenvolvimento de startups, e nós vamos falar dos desafios do presente e também do futuro empreendedor aqui no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do novo preço da gasolina que já está valendo. Na última segunda-feira, no dia 8, a Petrobras ela anunciou seu primeiro reajuste no preço da gasolina desde que a senhora Magda Chambriard ela assumiu a gestão da estatal.
Segundo a empresa, o litro da gasolina aumentará 20% e vai bater na casa de R$ 3,01. Um reajuste de 7,11% na indústria. Entre 3 de maio e 5 de julho, o indicador do etanol hidratado CPEA-Esalq avançou 8%, passando de 2,34 para 2,53 por litro, também na indústria. Segundo a consultoria StoneX, os preços de etanol já subiram mesmo antes do ajuste da gasolina, já que a demanda está muito forte. Os volumes de saídas, quer dizer, de vendas de etanol por parte das usinas, está muito elevado, registrando uma média quinzenal de vendas no mercado interno de quase 930 mil litros por quinzena. Isso, um ritmo recorde para o começo de safra. Apesar da virada de safra ter ocorrido em meio a estoques de passagem recordes, a oferta não está conseguindo crescer no mesmo ritmo do consumo e, por isso, os estoques já normalizaram e voltaram para as médias. Com o aumento da gasolina pela Petrobras, o etanol tem mais um fator de alta relevante e, assim, as usinas negociam em patamares ainda maiores nessa semana, o que deve sim ser repassado aos postos, ou seja, vai subir mais. Nas últimas 4 semanas, o preço do etanol anidro, aquele que é misturado à gasolina, e também o hidratado, que vai direto no tanque do seu veículo, estão em alta no mercado spot, ou seja, de uma indústria para outra, lá no estado de São Paulo. E agora eu vou conversar com Pompeu Escola. O Pompeu, ele é o CEO da Ciclo Agritech, ele é consultor e especialista no desenvolvimento de startups. E nós vamos falar dos desafios do presente e também do futuro empreendedor aqui no Brasil. Pompeu Escola, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema atualíssimo, startups. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Antônio, bom dia aos telespectadores, vai ser um prazer contribuir. Pompeu, me fala um pouquinho da Ciclo. O que é a Ciclo Agritech, o que ela faz assim, na verdade, e aonde você está localizado? A Ciclo Agritech é uma aceleradora, né? Nessa área de desenvolvimento de inovação, de startups, elas não conseguem nascer e crescer sem ter um viveiro de planta, por assim dizer, né? Aham. Então, a aceleradora constitui uma entidade, né, uma escola de empreendedorismo, que, por edital, abriga as startups anualmente, escolhe 10 e dá para elas recursos financeiros, mentoria, apoio, testes de protocolo, tudo que precisa para que ela vire de uma ideia, ela possa virar uma empresa em 9 meses. Bom, hoje nós já estamos aí com várias startups, né? Já tem muita gente aí, tem muita coisa boa no mercado, parece que tem muita coisa vindo também, né? Florescendo aí, né? Num curto prazo, enfim, tem muita coisa acontecendo no país nessa área, né? Sim, o Brasil é que é o benchmark do mundo em relação ao agronegócio, né? Agricultura e pecuária, e o que se faz aqui no Brasil é observado, né, e muitas vezes acompanhado pelo mercado lá fora. Então, o Brasil tem muitas startups do agro, só não tem mais porque não tem tantas aceleradoras. Nós somos a primeira aceleradora a desenvolver exclusivamente empresas de agronegócio. Você viu no primeiro bloco, me perguntou onde é que nós estamos. Nós estamos numa região chamada de Matopiba, que é a interseção dos 4 estados, né, Maranhão, Tocantins, Bahia, né, esses estados e Piauí. Os 4 estados, eles têm uma relevância importante para o agronegócio brasileiro, são uma fronteira agrícola desenvolvida nos últimos 20 anos e tem muito espaço lá para testar, tem muitas fazendas, é por isso que é bom estar ali no Matopiba para testar as soluções. Bom,
E a região do Mato Piba, a gente sabe que parece que caminha para ser um celeiro da produção de alimentos no Brasil, né? Vai ser um outro centro-oeste brasileiro, né? Sim, o Mato Piba, ele tem 73 milhões de hectares, dos quais só 33, 34 milhões já estão sendo cultivados, ou seja, ele tem um espaço imenso ainda de crescimento. Tem um aqueduto, Urucuia, que é um aqueduto em volume de água até maior que o Guarani, que está ali no Rio Grande do Sul. Então é uma região que pode alimentar em 20 anos mais 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, né? Então tem muita... Ali já é um recorde bacana de soja, de milho e de algodão, né? E o que a gente observa também é que é uma área que está, assim, vamos dizer, de peito aberto em ritmo de crescimento, né? Sim, é uma região que está muito aberta à inovação e por isso que nós somos muito bem recebidos lá. Os produtores desejam testar soluções. Você me perguntou também há pouco que tipo de startup que dá certo, né, no agronegócio. Biotecnologia, que é construir soluções químicas e físicas e biológicas para aumentar a produtividade, inteligência artificial e sensoriamento, que a gente chama de IoT. São os 3 grupos que mais crescem. Pompeu, só para tentar entender, a gente tem um público razoável nos vendo e a gente sabe que tem muita gente com boas ideias, mas às vezes não tem o caminho para chegar ou colocar essa ideia em prática. Suponhamos que eu tenha uma ideia na área da biotecnologia, uma coisa que eu acho que vai ser fundamental para aumentar a produção, a produtividade, trabalhar dentro de um sistema, vamos dizer assim, ambientalmente correto. Eu procuro a Ciclo, eu procuro o Pompeu e o Pompeu me dá o caminho que eu tenho que seguir. É isso? Perfeito, Antônio. O caminho é esse aí mesmo. O pessoal procura a Ciclo, a gente está aberto o ano inteiro, startups nos procuram, e muitas delas a gente diz assim, puxa, se aplique na aceleração, porque você já está maduro. Em outros a gente diz assim, amplie o teu estudo prévio, o teu levantamento de conhecimento nessa área e venha se aplicar no edital, né, conosco. Então, o que é o pré-requisito? Que haja um estudo, que não seja apenas uma ideia solta e que existam pessoas interessadas naquele estudo. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Nós encontramos um menino de 17 anos que estava estudando a aplicação do gás carbônico na semente há cerca de 4 anos, desde o colegial. E convidamos ele para fazer a aceleração e hoje essa startup, que chama Dioxt, está quase no Brasil inteiro, né, em vários estados, e ela consegue fazer com que gerem mais sacas por hectare com a aplicação prévia de gás carbônico na semente antes de plantar, porque transforma a respiração da semente e faz com que, quando plantada, gere mais sacos, né, por hectare, gera mais volume de planta por hectare. Então é bem assim o processo. Procura a gente, que a gente avalia se você está no estágio já de se desenvolver e te traz para a aceleradora. Bom, Pompeu, vocês já estão, vamos dizer assim, à frente de mais ou menos quantas startups? Nós começamos o nosso trabalho da Ciclo em 2019 para 2020, já aceleramos até agora 40 startups, 10 por ano, né? E temos algumas em aceleração, e há uma mortalidade grande nessa fase, que é o início do caminho da startup. Então, dessas, 22 estão vivas e faturando, e a gente continua colocando mais 10 a cada ano, né? O agro é o futuro das startups? As startups que estiverem olhando para o agro e que fizerem uma boa lição de casa, vão ter um lugar extremamente receptivo para recebê-las. Porém, digo que não é possível desenvolver uma startup do agro na Faria Lima. Tem que botar o pé no barro, tem que ir lá para onde está a faixa de produtores, mas os que tiveram a coragem de ir, a grande maioria se deu muito bem, encontrou clientes, encontrou crescimento de faturamento. É uma alegria ver um pedaço de papel, um PowerPoint de 2, 3 anos atrás, hoje sendo uma empresa que fatura 5 milhões recorrente por ano, 10 milhões, que vai crescendo, né? A Faria Lima é bom para conseguir dinheiro, né? É isso mesmo. Bom, eu estou conversando aqui com Pompeu Escola, é o CEO da Ciclo Agritech. Para você entender, o Pompeu
A Ciclo, a empresa dele, é que te dá o empurrão se a coisa for boa para você ir para frente. Se você quiser conhecer mais a fundo a Ciclo, conhecer o Pompeu, entra no site www.cicloagritech.com.br. A Ciclo é CYKLO. cicloagritech.com.br e sucesso no seu empreendimento. Pompeu Escola, foi muito boa essa conversa, eu acho sensacional esse tema. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui para a gente trocar figurinha, isso é muito bom, levar informação para o público. Espero que você tenha aí um grande sucesso e que adquira aí, através da sua empresa, novas startups para fazer esse Brasil rumar mais rápido para o futuro. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, Antônio. Obrigado aos telespectadores. É um prazer contribuir e trazer informação nesse canal que tão longe chega, né? Que tem tanto acesso. Parabéns. Obrigado, Pompeu. Um abraço. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Os grandes feitos, eles são conseguidos não pela força, mas sim pela perseverança. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.